Daí, só um pouquinho. Bom, então, acho que eu vou pedir para o assessor do YouTube dar o ok aí de quando a gente pode começar para gravar. Já está gravando. Tá, mas então era para te ter cortado, né? Porque é para começar a transmitir só agora. Esse pessoal da técnica não faz o 3, 2, 1 pra gente, né? É impressionante isso. Mas é isso, né? A gente tem que começar a trabalhar melhor isso, né? Vamos lá, então. Bom, então, bom dia a todos os nossos estudantes. Acabei de visualizar a Solange também, docente, a Vanessa. Se eu não estou vendo algum professor, um bom dia para todos também que estão acompanhando. Nós vamos hoje ter, então, um webinar com a professora Helena, que talvez vocês ainda não conheçam, né, porque não tiveram disciplina com ela ainda, os alunos calouros, né. A professora Helena, ela é professora do PPGT, do Centro de Educação, e também atua no programa de pós-graduação em Educação, no mestrado e doutorado. O Rogério, então, ele é doutor em Educação justamente pelo programa de pós-graduação em Educação, orientado da professora Helena, e atualmente ele é pós-doutorando pelo PPGT, atuando junto com a professora Helena. E aí a ideia hoje é o Rogério falar um pouquinho, né, sobre as experiências dele, o trabalho que ele desenvolveu e vem desenvolvendo desde o doutorado, né, e agora no pós-doutorado. Então, o título do diálogo de hoje é Fluência Tecnológico-Pedagógica e Presencialidade na Educação Mediada por Tecnologias Educacionais em Rede. Eu agradeço mais uma vez a disponibilidade da Helena e do Rogério de estarem aqui para conversar com a turma, e fiquem à vontade, então, para iniciar. Obrigada, gente. Bom dia a todos e a todas. É uma satisfação estar aqui junto desse grupo, né, junto dessa atividade proporcionada pelo nosso programa, em torno das tecnologias educacionais em rede, né. Nesses últimos meses a gente tem tido conta de estudar e pesquisar e debater tantos temas relevantes por conta dessa emergência, urgência da educação em rede, da educação mediada por tecnologias, e agradecer, então, ao convite da professora Giliane, que proporciona essa oportunidade para que a gente possa falar um pouco mais sobre o que o nosso grupo de estudos e pesquisas faz, e depois o Rogério também explorar um pouco mais os conceitos, os resultados de pesquisa que ele vem trabalhando junto ao nosso grupo já há algum tempo. Então, vamos iniciar, a gente preparou uma sequência aqui de alguns tópicos. Eu vou compartilhar uns slides só para contextualizar um pouco mais para vocês alguns dos conceitos, e aí na sequência eu já passo para o Rogério ter mais tempo para ele poder explorar, então, o material que ele também preparou. Já está visível para vocês? Compartilhamento? Ok, então, nossa atividade, né, nós intitulamos Fluência Tecnológico-Pedagógica e Presencialidade na Educação Mediada pelas Tecnologias. Temos trabalhado diversos conceitos, mas a FTP é um conceito que engloba, é um conceito que costura, né, vários dos nossos trabalhos, dos nossos projetos e das nossas pesquisas, e dentro desse contexto, então, a presencialidade na educação mediada por tecnologias é uma tarefa, é um conceito, um modelo, né, de organização e de trabalho que o Rogério tem se debruçado já há algum tempo dentro do nosso grupo, que é o GPT, Grupo de Estudos e Pesquisas em Tecnologias Educacionais em Rede. Então, o nosso roteiro é fazer uma problematização inicial, falar um pouco desse nosso contexto, que perpassa tanto pelas atividades de ensino, de pesquisa e extensão, e aí nós temos desenvolvido diferentes projetos, tanto na modalidade presencial,
quanto em cursos, né, como formatos emergentes, que são os MOOCs, os Small Open Online Courses, que são propostas que nós temos desenvolvido junto à capacitação na educação básica, e também atividades de extensão e também, né, na gestão, a importância de hoje nós termos lideranças, termos gestores dentro das nossas instituições que trabalham na perspectiva de ampliar e desenvolver a fluência tecnológica e pedagógica de toda a comunidade, tanto no ensino superior quanto na educação básica. E aí, na sequência, como nós costuramos dentro de uma perspectiva de fortalecer justamente princípios educacionais como a interação, a interatividade, a colaboração e a autonomia. E aí, nesse sentido que o Rogério, então, vai discutir os fundamentos, tanto teóricos quanto os resultados de pesquisa do que nós temos chamado de presencialidade na educação. Pensando numa problematização inicial, né, para nós avançarmos nesse sentido, a gente trouxe aqui um slide que a gente explora em nossos materiais, que é uma lista de diferentes plataformas, diferentes softwares, diferentes linguagens, com as quais nós nos deparamos no nosso dia a dia, cotidianamente, tanto na nossa vida profissional, quanto na nossa vida pessoal, inclusive nas redes sociais, nas atividades que a gente desenvolve. E aí é para nós pensarmos como que a gente faz as nossas escolhas, como que a gente transita entre esses formatos, se nós conhecemos todos esses formatos, se nós fazemos escolhas em relação, por exemplo, às plataformas entre softwares, ora mais proprietários, ora livres, ora de código aberto e assim por diante. Porque quando nós vamos falar de fluência, presencialidade, nós vamos falar de um conhecimento que não é só tecnológico, mas de um conhecimento também que requer uma contextualização, que requer princípios pedagógicos que vão dar sustentação, que vão fundamentar as nossas escolhas, tanto em relação às nossas tecnologias, né, vamos pensar assim, em relação às nossas plataformas, quanto em relação aos nossos materiais, aos nossos enunciados, às nossas atividades de estudo. Então, em termos desse movimento todo, mediado pelas tecnologias educacionais em rede, nós queremos compartilhar com vocês que nós temos atuado no sentido do que a Declaração Universal dos Direitos Humanos coloca para nós, que é toda a pessoa tem direito à educação. E para nós isso significa especialmente democratizar a educação, ou seja, quando a gente pensa que todos podem aprender, é algo que a gente pode pensar numa composição mais ampla, no sentido de que todos aprendem, porque todos podem aprender, quando se diz isso, ainda implica em restrições de acesso, em restrições de permanência, em restrições de conclusão. Então, ampliar, descentralizar, garantir a qualidade, assegurar a permanência e a conclusão com sucesso está diretamente relacionado ao que nós temos discutido sobre fluência tecnológico-pedagógica e presencialidade. Como que a gente se desenvolve, como que a gente transita pela educação mediada por tecnologias para que a gente consiga alcançar o artigo 26 da Declaração Universal, que é toda pessoa tem direito à educação. E, além disso, nesse contexto, né, de fundamentos, de políticas públicas, também os objetivos do desenvolvimento sustentável, né, garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade, equitativa, promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos. Esse é o objetivo 4º, a educação de qualidade, que se insere também dentro desse contexto, dentro desse universo que nós temos discutido, que é a educação aberta, a educação para todos, e aí a gente pode pensar nas diferentes modalidades, tanto na educação presencial, mediada pelas tecnologias, na educação blended learning, na educação à distância, né, que a gente tem amplos projetos em desenvolvimento no Brasil e assim por diante.
Dentro desse contexto, destacar, então, para o grupo que, nos últimos anos, desde 2014, 15, mas especialmente a partir de 2017, nós temos nos dedicado no nosso grupo de pesquisa aos recursos educacionais abertos, desenvolvimento, formação para os professores da educação básica e também desenvolvendo atividades nos programas de pós-graduação relacionado a esse tema. Mas nossas pesquisas, assim como o Rogério depois vai destacar alguns resultados, transitam também por outras modalidades, por outras instâncias, como, por exemplo, o Rogério desenvolveu toda a pesquisa dele sobre a performance pedagógica de tutores em cursos da Universidade Aberta do Brasil. Então, os recursos educacionais abertos têm sido um dos temas mais recorrentes e relevantes do nosso grupo de pesquisa, mas que estão também vinculados com outros temas, que são esses que hoje nós estamos destacando. E sinalizar para vocês já de antemão que nós temos, então, essa produção disponível online para vocês consultarem, caso tenham mais interesse sobre os conteúdos, sobre os autores que a gente tem referendado também, sobre o desenvolvimento desses conceitos que hoje a gente vai tratar como grupo. Vocês podem localizar mais materiais. E aí, para sistematizar, o que a gente entende, de fato, por fluência tecnológico-pedagógica? Nós trabalhamos esse conceito a partir de 3 dimensões, 3 bases, que são as habilidades contemporâneas, que diz respeito a essa fluência, esse conhecimento, a esses saberes, esses princípios, que tornam possível que todos nós saibamos pesquisar, analisar, selecionar tecnologias direcionadas para fins educacionais. Isso está relacionado a um conhecimento técnico de como também as tecnologias funcionam, para que elas servem, como que elas são operadas, como que se transita, né, com fluência por cada uma das diferentes plataformas, por cada um dos diferentes formatos, que foi justamente o que nós destacamos lá no slide da problematização inicial. Outro parâmetro são os conceitos fundamentais, que diz respeito ao saber explicar como essas tecnologias funcionam, ou seja, em ambiências educacionais, em ambiências mediadas por tecnologias, em que nós temos currículos, em que nós temos regramentos, em que nós temos sistemas de avaliação e fins pedagógicos, fins educacionais bastante específicos. E ainda uma terceira dimensão, um terceiro pilar, que são as capacidades intelectuais, que diz respeito a essa fluência tecnológico-pedagógica como algo que eu coloco em movimento, como algo em que é possível compartilhar soluções, em que é possível fazer uma gestão crítica de todos os processos, avaliando, resolvendo problemas educacionais. E nós, então, temos diferentes aplicações desse conceito da fluência tecnológico-pedagógica. Um deles é esse exemplar aqui, justamente relacionando com REA, né, como que a gente coloca em movimento os diferentes formatos, as diferentes plataformas, para saber reter cópias, fazer download, pesquisar, selecionar, reutilizar materiais que estão na internet, criar novas obras, inovar, compartilhar soluções na internet. Tudo isso requer uma fluência no sentido de saber como a internet funciona, como as tecnologias funcionam, inclusive de segurança de dados, de direitos autorais, de licenças, de tudo que é possível fazer, né? Então, essas 3 dimensões, esses 3 pilares da fluência tecnológico-pedagógica, nesse exemplo aqui aplicado mais aos REAs, diz respeito a todo esse processo, desde pesquisar, salvar, reutilizar materiais, perpassando por produções, adaptações e compartilhamento dessas produções, né, com as devidas licenças, em atenção também aos princípios do software livre e assim por diante. Então, nós colocamos em movimento um grupo,
complexo, né, uma complexa rede de autores, de fundamentos, de princípios, que nos fazem pensar, nos fazem entender, nos fazem compreender a fluência tecnológico-pedagógica como aquilo que transita, aquilo que aprendemos e desenvolvemos ao longo de toda a vida, em torno dos saberes técnicos, dos saberes também da prática, mas que requer justamente esse movimento de emancipação para que estejamos alinhados ou estejamos coerentes nas nossas práticas pedagógicas com aqueles princípios da Declaração Universal dos Direitos Humanos, dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, e, se a gente for detalhar com mais especificidade, inclusive o que colocam as políticas públicas educacionais no nosso próprio país, desde a Constituição, desde a LDB, perpassando por todos os outros desdobramentos da legislação vigente. Então, para nós, fluência está relacionado com todos esses movimentos de intencionalidade, de conhecimento teórico, de concepções pedagógicas, de concepções plurais, múltiplas, em atendimento também aos desafios da inclusão, da diversidade cultural, da promoção da inovação e democratização do conhecimento, e especialmente quando nós, então, vinculamos, acoplamos o conceito de fluência tecnológico-pedagógica com o conceito de presencialidade, nós nos colocamos num movimento de estudo, de pesquisa, de análise, de reflexão da própria prática, no sentido do quanto nós, de fato, necessitamos de fluência e necessitamos desenvolver a presencialidade para que tenhamos o alcance da interação que a gente deseja, mediada pelas tecnologias, para que a gente consiga, então, se colocar nesse movimento de autoria, cocriação, de autonomia, enfim, nesse movimento de articular sempre os conhecimentos científicos, conhecimentos tecnológicos e os conhecimentos sociais. Então, nesse sentido, uma breve contextualização, né, rápida, para que o Rogério, então, possa explorar na sequência o conceito de presencialidade, inserido nesse universo que nós entendemos que é a fluência tecnológico-pedagógica, em que a gente não prioriza apenas a tecnologia, não prioriza apenas a pedagogia, mas justamente promove esse acoplamento entre o tecnológico e o pedagógico. Né? Então, encerro por aqui para poder passar a palavra, então, ao Rogério na sequência. Obrigada. Eu vou inserir minha apresentação aqui e manter a câmera ligada enquanto falo, mas se falhar muito a minha conexão, vocês me sinalizem que daí eu desligo o vídeo.
Só um momento, não estou conseguindo adicionar aqui o arquivo. Só um pouquinho. Rogério, queres me enviar por e-mail, aí tento eu adicionar para ti aqui? Não, eu não estou conseguindo adicionar o arquivo. Agora vai, acho que carregando. Opa. Eu clico em apresentar agora, mas ele não aparece a janelinha para me adicionar. Só um momento. Manda o arquivo por e-mail, aí você vai começando e aí eu vou colocando aqui a apresentação para a gente otimizar o tempo. Pode ser? Tá, vou te mandar para ti. Foi. Então, sugiro que tu inicies, aí eu vou baixar o arquivo e vou compartilhar aqui na sequência, tá? Ok. Bom, então, a pesquisa que eu desenvolvi gira em torno da presencialidade, né, em parte. Então, eu trago aqui inicialmente uma definição do conceito desse termo.
O termo presencialidade, então, conforme o dicionário, ele significa a qualidade ou estado do presencial. Então, isso vai ser diferenciado do conceito de presença, né, que é o comparecimento de alguém a determinado lugar. Então, a presencialidade, ela é um efeito de presença, mas não a presença física. Se eu estou pessoalmente em um determinado lugar, isso é presença física. Agora, a aproximação que eu gero através da interação pelas tecnologias, o contato, essa ideia de contato por meio da interação, é que nós chamamos de presencialidade, é diferente de presença. Então, na educação à distância, a presencialidade ela vai se aproximar daquilo que o Valente chama de estar junto virtual, que é, então, o processo da construção de conhecimento por intermédio das facilidades da comunicação tecnológica e que isso possibilita, então, alto grau de interação entre professor e estudantes. Então, esse estar junto virtual, como, por exemplo, nós aqui neste momento, nós estamos juntos virtualmente. Este é o slide. Nós estamos juntos virtualmente aqui discutindo os conceitos de influência tecnológica, pedagógica e de presencialidade. Então, nós estamos numa aproximação, numa interação que gera conhecimento por intermédio das tecnologias. Aí no próximo slide nós temos que a presencialidade, ou estar junto virtualmente, ela se constitui nas interações humanas no contexto do Moodle ou de outras tecnologias, como por exemplo essa que nós usamos agora, né? Então, encontros síncronos que possibilitam webconferências, enfim, encontros online. Então, a presencialidade ela é mediada, protegida, e ela pode, então, substituir a presença física. Então, se nós estamos num processo de ensino-aprendizagem mediado pelas tecnologias e nós aprendemos nesse processo, então eu não necessito mais estar presencialmente dentro de uma sala de aula com todos em presença física também. Já consigo esse resultado mediado pela interação tecnológica. Então, nesse âmbito, a Margareth Ax, ela se questiona se uma configuração de sala de aula virtual, ela usa esse termo, sala de aula virtual, mas nós podemos entender como o processo de ensino-aprendizagem mediado pelas tecnologias. Então, o processo é interacional, e se ele pode dispensar o corpo presente, né? Essa interação garantiria a autoexposição e se essa poderia ver como uma presença virtual, não presença física. Sugeriam discussão, mas sim a questão da presencialidade do ser, né? A presencialidade que é essa aproximação gerada pela interação via tecnologia. Então, se eu tenho essa interação, isso resulta em conhecimento, então eu posso questionar qual é a finalidade dessa presença física. Então, seguindo, no ensino à distância, então, em substituição à presença corporal, seria o caso de nós pensarmos possibilidades, por intermédio das tecnologias interativas, que possam estabelecer e potencializar a interação dialógica. Isso, então, vai resultar em presencialidade. Se isso resulta em presencialidade, eu tenho interação e eu aprendo, então, um corpo presente em sala de aula garantiria alguma coisa além do corpo presente, né? O que é um encontro presencial pode garantir o encontro virtual não possa garantir, se nesse processo de ensino-aprendizagem via tecnologias eu consigo concretizar o ensino-aprendizagem. Então, são questões que ficam para a nossa reflexão.
Bom, os professores, tutores e estudantes, eles não são corpos ocultos, então não é porque trabalhamos com o conceito de presencialidade, que é essa aproximação, possibilidade pela interação da tecnologia, que os corpos desaparecem, eles não estão ocultos. Então, todos nós, enquanto corpos, professores, tutores, estudantes, eles continuam existindo, interagindo, mas mediado pela interface tecnológica. E com essa mediação, nós nos movemos para a instauração da presencialidade via tecnologia. Então, havendo a presencialidade, esta pode garantir a geração dos sentidos no ensino e aprendizagem, dos significados. Né? Esses sentidos, eles estão presentes tanto na interação síncrona, como nós aqui agora, nesse seminário, né? Ou por meio das mensagens escritas, né? Dos e-mails, das mensagens trocadas, né? Que também é um modo de presencialidade. Então, podemos pensar em como aferir, a partir da linguagem escrita, também a produção dos sentidos. Né? Quando professores e tutores comunicam com os estudantes, nem sempre se faz uma webconferência para tudo. Muitas dúvidas, muitas coisas são resolvidas trocando e-mails, muitas vezes com 2 ou 3 frases. Então, nesses pequenos textos, nessas mensagens, o modo como você escreve, como você contata, como você se relaciona com o estudante ou estudante-professor, também é meio de se estabelecer a presencialidade. Então, a presencialidade ela é integrada e também recebe contribuições de produção de sentido das 3 presenças do modelo de comunidade de investigação ou modelo de comunidade de intuição, que é o modelo POL, que é o que eu apresento a seguir. Bom, esse modelo é a partir de Harrison e Aaron, 2007, ele é dividido em 3, ele trabalha com 3 tipos de presenças, que é a presença social, a presença cognitiva e a presença de ensino. Então, na primeira, a presença social, no próximo slide, essa presença, então, é a capacidade de se projetar social e emocionalmente no ambiente mudo, na comunidade de investigação, se estabelecendo, então, relações pessoais e propositivas. É um modo como eu, como tutor, como professor, como estudante, me apresento, me coloco no ambiente de ensino-aprendizagem. Então, o propósito dessa presença social é criar as condições para a investigação da qualidade. Então, isso envolve as discussões refletivas e com um fio condutor, né, que move o ensino-aprendizagem, para alcançar os nossos objetivos em educação e preferência colaborativamente. E a presença social ela vai dar suporte ao alcance dos objetivos afetivos e cognitivos de aprendizagem e vai englobar 3 categorias, que são as seguintes. Então, temos as respostas afetivas, interativas e coesivas. Nas respostas afetivas, então, elas vão abarcar a expressão de emoções e sentimentos. Então, no meio virtual, né, quando predomina mais escrita do que as expressões faciais e corporais, então, essas respostas, elas podem se manifestar pelo uso de emotions, ou palavras com humor, palavras que têm um pouco mais de menos formalidade, um modo mais aberto de se comunicar. Falou, sente que você está sendo simpático e empático com ele. Por isso, respostas afetivas. E nas respostas interativas, são incluídas um reforço positivo, elogios, reconhecimento, as contribuições, né, expressões de admiração, apreço, que vem contribuir, então, para a interação no da aprendizagem. E, por último, as respostas coesivas, que vão dizer respeito à construção e à manutenção de sentido de compromisso que é compartilhado dos envolvidos no processo. Então, aqui estão as expressões fáticas, como saudações, vocativos,
E também é importante referir a nós, né? Não a você vai fazer, você faz, eu vou fazer, eu fiz, eu vou ter material, mas envolver nós, usar o termo nós, que daí envolve todos, naquela ideia de que todos estão no processo trabalhando em conjunto. Então, isso fortalece os laços entre os envolvidos no processo. Então, cria relações pessoais, mas com o propósito que é o ensino e aprendizagem. E essas categorias, então, elas são essenciais para criar respeito, confiança e ajuda muito necessária, né, que pode, então, possibilitar o conhecimento colaborativo por intermédio das estratégias interativas. Depois, no próximo slide, nós temos a presença cognitiva, que ela está relacionada ao conhecimento, então ela trata do desenvolvimento dos processos mentais superiores, né, da reflexão, ao nível em que os estudantes constroem e confirmam os significados por meio, então, da reflexão e do discurso, que é sustentado, e em conjunto, né, sustentado seria embasado. E ela é operacionalizada pelas 4 fases que eu mostro a seguir. Então, nós temos o evento desencadeador, que é uma questão, um problema que surge e que vai para a investigação, né, que é questionado. A exploração, que é, então, o questionamento de ideias em relação ao problema, né. Os estudantes eles vão explorar a questão individual ou coletivamente através de reflexão crítica. Depois nós temos a integração, que é a construção de novos sentidos, significados, a partir das ideias da fase anterior, né, e a testagem da aplicação dessas ideias e em termos de adequação à questão que está sendo investigada. E, por fim, nós temos a resolução, que caracteriza a ação direta dos estudantes. Então, aqui nós teremos a aplicação dos conhecimentos que foram construídos ou adquiridos em contextos que podem ser os de trabalho ou contextos educativos. E isso pode vir a desencadear novos problemas de questionamento e recomeçar essas etapas. Na sequência, nós temos a presença de ensino, né, que ela vai se manifestar quando o professor define o programa, quando vai planejar e elaborar o curso, e quando ele se mantém no direcionamento e orientação dos estudantes até o final do curso. Então, é por meio dessa presença que a aprendizagem informal é alcançada. Então, ela, além do professor, ela também é importante a responsabilidade de outros, como, por exemplo, os designers, coordenadores de curso e até mesmo os estudantes. Na sequência, nós temos as 3 categorias de design, a organização da disciplina, a cultura, a coordenação do cronograma das atividades, temos a facilitação do discurso, que vai incluir o acordo e desacordo, né, o diálogo entre professores e estudantes, né, a busca por consenso, incentivo, né, da parte dos professores, tutores com os estudantes, reconhecimento e esforço das contribuições que eles realizaram, né, atração dos estudantes para o curso, né, promovendo o discurso, a interação e sempre fazendo com que todos respondam e participem das discussões propostas. Então, com essa comunicação, você facilita o discurso, facilita a mediação, facilita a interação para que haja diálogo e discussão. E depois, na instrução direta, que é a terceira categoria, ela é relacionada à área de formação do professor, a especialidade daquele professor. Então, aqui envolve a apresentação do conteúdo da professora, a aprovação na reflexão, o discurso, a focalização e síntese dos discursos, né, e a inserção de conhecimentos a partir de fontes diversas. Aí o professor tem que ter domínio dessas fontes e também dos conhecimentos que estão nessas fontes. Então, o professor formador, aqui ele precisa possuir os conhecimentos também teóricos e
pedagógicos para que possa estabelecer as ligações entre as contribuições e também diagnosticar percepções errôneas dos estudantes, né? Se os estudantes estudaram material, mas tiveram um entendimento errôneo, o professor ele precisa ter essa autonomia de conseguir identificar isso e corrigir. Então, sintetizando essas 3 presenças, no próximo slide eu trouxe aqui um mapa que resume essas 3 presenças. Então, elas estão interconectadas entre si, né? E no centro, elas constituem a experiência educacional entre professores e estudantes. Então, essas presenças, elas se integram e se completam nas suas interconexões. E no próximo slide, eu coloquei um outro mapa, que aqui a gente pode visualizar com um pouco mais clareza as categorias, as presenças com suas subcategorias. Então, no modelo POL, ou modelo de comunidade de investigação, nós temos a presença social, com as respostas afetivas, interativas e coesivas, a presença cognitiva, com suas fases de evento desencadeador, exploração, integração e resolução, e ainda a presença de ensino, com suas categorias de design e organização institucional, facilitação do discurso e instrução direta. Então, todo esse modelo, todo esse conjunto de presenças acaba integrando aquilo que chamamos de presencialidade. Tá? Então, a presencialidade ela é constituída por essas presenças. Quando os envolvidos no processo de ensino-aprendizagem conseguem estabelecer essas 3 presenças, nós temos, então, a instauração da presencialidade. E contribuem para a presencialidade, para essas 3 presenças, alguns instrumentos que hoje, ainda mais com a pandemia, nós temos usados, nós temos intensificado o uso. Então, aqui na instituição FSM, nós temos o Moodle, agora com a ferramenta BBB, que é do Google Oracle, e com a qual nós fizemos conferências. Também temos o Meet, que é essa tecnologia que usamos hoje, e além de outras, como o Zoom, o Skype, enfim, outras. Então, na instituição, no processo de ensino-aprendizagem, me parece que seria um tanto mais adequado nós, sempre que possível, utilizarmos o Moodle por sermos uma ferramenta institucional. Temos outras possibilidades, quando os participantes nem sempre estão inseridos nas disciplinas, como, por exemplo, eu, né, não estou na disciplina de seminário integrador lá no Moodle. Então, nós precisamos usar uma outra tecnologia que permita os participantes de entrar no ambiente. Então, o Meet se adequa para isso. No entanto, essas outras tecnologias, que elas não são institucionais, elas são de empresas, assim, elas têm copyright, a gente não sabe ao certo, né, que uso eles estão fazendo disso, das informações que nós compartilhamos ali dentro. Então, penso que sempre que possível, o mundo sempre seria uma alternativa mais adequada para os nossos fins educacionais. Bom, então aqui neste slide nós temos que esses meios de interação, então eles possuem o espaço da tela, onde nós exercemos a nossa criatividade para estabelecer presencialidade. Então, quando nós estamos no computador, nós temos tela. O BBB do Moodle, o Meet, o Zoom, o smartphone, enfim, tudo que nós usamos para interagir, nós temos uma tela, por intermédio de uma tela. Nós vemos por uma tela, escrevemos por uma tela, então esse processo de ensino-aprendizagem e a presencialidade que nós estabelecemos se dá meio, então, de uma tela. Então, tanto que o Rio já fala, né, realmente é da tela. Então, nós nos resolvemos, né, através de uma tela, que é uma tecnologia interativa. Então, essas tecnologias, modos de territorialização que construímos nos ativos da interação dialógica. Então, quando nós inserimos nas tecnologias interativas o processo de ensino-aprendizagem, que até anteriormente ele era apenas de modo presencial, então nós estamos criando um novo território, estamos territorializando o processo de ensino-aprendizagem
aprendizagem nas tecnologias interativas, né? Então, essas tecnologias, elas permitem as possibilidades de conexão e de produção de sentidos, conforme Margaret Atwood. E, na sequência, eu trago que o modo e a frequência com que nós nos comunicamos, interagimos por meio da tecnologia é o que vai, então, gerar os efeitos de presença que vão garantir a presencialidade. Então, se eu estou inserido no processo de ensino-aprendizagem, eu sou tutor, eu sou professor, eu sou estudante, então, a frequência com que eu acesso, a frequência que eu entro em contato com o meu professor, com os meus estudantes, isso ajuda a perceber, o outro acaba percebendo que você está perto, que você está a cada pouco mantendo a interação, se comunicando, e isso passa uma segurança para outra pessoa. Então, essa frequência do contato é uma característica que faz estabelecer a presencialidade. É diferente do que se o contato fosse só uma vez por semana ou só a cada 15 dias. Então, essa frequência que você mantém na interação, ela também nos auxilia no estabelecimento da presencialidade. Na sequência, eu trago, então, alguns apontamentos que são resultantes da pesquisa do doutorado, que eu fiz no período de 2015 a 2018, né, e que foi, então, em torno da performance pedagógica dos tutores da UAB. Então, essa pesquisa, ela esteve dividida em 5 categorias, sendo que a presencialidade foi uma delas. Então, aqui eu trouxe alguns apontamentos sintetizados sobre essa pesquisa. Então, aqui, algumas das estratégias que os tutores utilizavam para a geração de presencialidade naquele momento, então, eram grupos no WhatsApp, né, porque a instantaneidade desse aplicativo, né, mantinha, então, a aproximação com os estudantes, né, o contato era rápido, e também por vídeos da apresentação dos tutores e professores no YouTube. Então, isso aqui está podemos relacionar com a presença social, com o modo com que os tutores estavam se projetando, se apresentando aos estudantes. Com a realização de tutoriais explicativos, então algumas dúvidas de conteúdo ou de própria tecnologia que os alunos tinham, os tutores faziam tutoriais que entre eles ele criava o conhecimento que ele necessitava, então que presença cognitiva. Né? E também eles desenvolviam planilhas no Google Drive, né, que era uma questão de organização na relação com a presença de ensino. E já os tutores, eles consideravam que as videoaulas, os vídeos de apresentação, webinar, deveria gerar maior presencialidade, porque isso cativava os alunos, ia diminuir a evasão, logo gerava mais presencialidade. Usadas, eu uma ação com os estudantes, ela é responsável por saber de que jeito eu vou pensar modos de fazer isso. O conteúdo, né, com foto informações, né, eu coloco lá fotos das informações, eu estou me apresentando lá no ambiente, nos fóruns de apresentação, então relacionado à presença social, né. Depois ainda a interação em fóruns de atividade de conteúdo, a presença cognitiva, e a interação por em mensagens e e-mails, que através disso eles conseguem fazer uma facilitação do discurso, né, viabilizar o discurso. Então aqui novamente relacionado com a presença de ensino. E na sequência,
eu trago que a civilidade ela é outra importante característica dos envolvidos, né, no processo de ensino-aprendizagem. Então, com que frequência eu vou acessar o ambiente, com que frequência eu vou entrar em contato com os estudantes ou com o professor. Então, eu preciso manter uma certa civilidade. Né? Teve uma tutora que disse que o tutor ele tem que ser um tutor diário, né? Eu tenho que entrar no mundo todo dia, né? Porque cada dia eu tenho algo diferente, vai mandando mensagem e eu preciso me mostrar que eu estou aqui e eu estou à disposição deles. Então, a civilidade é importante para manter a presencialidade, né? Então, a civilidade tem a sociabilidade e aproximação. Então, passa a ideia do calor humano, que foi a descrição dada por uma outra tutora, né? E que isso, então, se relaciona à presença social. Né? O aluno sente que você está ali, sente esse calor humano, então, resulta em presença social. E, para isso, a escrita também ela é um instrumento bastante importante, porque muito desse calor humano, muita dessa assiduidade, essa aproximação, ela ocorre pela linguagem escrita, né? Então, ela é um elemento bastante importante na geração da presencialidade. E aqui eu trago que o modo e a frequência com que os tutores vão interagir com os estudantes, né, passa pela escrita e gera efeitos de presença. Então, que palavras que eu vou usar uma saudação, vou dizer uma palavra de apoio, uma palavra de vou ser empático, vou ser simpático. Então, isso passa pela palavra. Então, é nesse ponto que a performance dos tutores ela precisa ser criativa, né, produzindo pela escrita possibilidades que favoreçam a presencialidade. Como até 2018 nós não tínhamos pandemia, nem todas essas opções tecnológicas para fazer aulas online eram utilizadas, embora a videoconferência já conta, mas em alguns momentos. Hoje nós temos isso mais frequente em função da pandemia. Mas até o momento do doutorado a escrita era muito utilizada. Então aqui eu trouxe um mapa que sintetiza o conceito da presencialidade, né? Então o tutor, através da tecnologia, ele vai criar a aproximação e a civilidade com os estudantes, que também se comunicam via tecnologia com o professor e tutores. Então, entre o cruzamento de todas essas conexões, nós temos, então, a presencialidade. Aqui nós já entendemos a presencialidade contendo aquelas 3 presenças que eu ditei anteriormente. Na sequência, trago uns apontamentos sobre a minha pesquisa do pós-doutorado, que é desenvolvida vinculada junto ao PGT, aqui na UFSM. Então, nessa pesquisa, eu fiz um recorte da minha tese e decidi trabalhar somente com o conceito da presencialidade, que foi uma das categorias da minha tese. Então, aqui, durante a realização do SUCRE para o futuro, Educação para o Futuro, né, foi o curso onde eu estou fazendo a pesquisa. Então, nós analisamos como a presencialidade pode acontecer entre os participantes. Então, aqui, ela pode resultar da interação constante das atividades de fórum, o que permite trabalhar com a ideia de coletividade e não de individualidade, então, presença cognitiva, né, do frequente monitoramento aos cursistas, né, então, a presença social, né, através do monitoramento também me apresenta aos cursistas, né, a troca de mensagens diárias ou semanais, né, com orientações, explicações, presença de ensino, e das respostas à solicitação de dúvidas, também presença cognitiva, de lembretes que são enviados com uma certa frequência, né, lembrando dentro dos prazos das atividades, né, presença de ensino, e fórum de apresentação que permitem os estudantes, tutores e professores falarem sobre si, então presença social. Bom, então nós percebemos que essas estratégias são produtoras dos efeitos de presença ao intensificar a aproximação, né, a interação com os cursistas, né, tornando-os mais acolhidos no curso. Ao mantermos um certo fluxo interativo e comunicacional com certa frequência, então a presencialidade ela encontra as condições necessárias para se instaurar. Então, preciso que aconteça a interação, preciso que isso tenha uma certa frequência para que a presencialidade se instale.
Então, as respostas e questões que são levantadas nos fóruns, elas levam os cursistas a perceberem que há alguém se importando com eles. Então, quando o professor ou o tutor entra no fórum e levanta questões, não, eu estou então me preocupando com o que aquele estudante colocou ali. Então, quando ele se sente nisso, não ser uma produção de feitos e presentes, ou seja, tutores e professores, eles se presencializam aos cursistas, então, relacionado à presença cognitiva, porque trabalha com as questões, uma discussão a partir de educação de conteúdo, de conhecimento. E a agilidade e a assiduidade na interação, ela potencializa esses efeitos de presença, porque vão estabelecer a aproximação pela frequência de vezes com que se interagem. Então, aqui é a presença social, né, quando eu me mostro presente para os estudantes. E com isso, então, os cursistas, eles percebem que há, do outro lado da rede, alguém que é humano e exerce um interesse e uma empatia para com ele. Então, essa minha preocupação, esse meu cuidado e uma interação constante faz com que os alunos percebam que tem alguém preocupado com eles. E, no entanto, nós percebemos que é impossível potencializar algumas coisas mais atividades colaborativas, videoaula, ou videoconferência, lives, né, e ampliar talvez um pouco mais a participação nos fóruns. Então, isso estaria relacionado à presença de ensino. Depois, concluindo, então, nós entendemos que a educação mediada pelas tecnologias educacionais em redes, ela pode dispensar os corpos em um mesmo espaço físico, desde que a presencialidade, possibilitada pela interação por meio dessas tecnologias, envolva a presença social, a cognitiva e a de ensino, né, se mantendo constante do início ao fim de um curso. Né? Então, eu preciso manter a interação constante, isso pode, então, gerar ensino-aprendizagem. Então, logo, a presença de todos em um mesmo espaço físico pode não ser mais a única condição necessária para que aconteça o ensino-aprendizagem. Então, se eu tenho a interação, se me dá a presencialidade, e por meio disso, o ensino-aprendizagem acontece, né, eu consigo aprender, então, talvez estar presente lá em um determinado lugar, com todos juntos numa sala, talvez seja mais a condição para o ensino-aprendizagem. Na sequência, finalizando, então, a presencialidade, ela possui justamente essa função de aproximação entre aqueles que estão em diferentes espaços geográficos, né, e se encontram no espaço em comum, que é o das tecnologias educacionais em redes. Então, aqui hoje nós temos 23 pessoas nessa sala de webinar, mas cada um de nós está em cidades diferentes, eu não sei, não conheço todo mundo, talvez nem todo mundo seja em Santa Maria, mas então a presencialidade, ela permite isso, né? Então eu fisicamente em diversos espaços geográficos. E, portanto, a ciência pedagógica, tecnológica pedagógica, ela é necessária para isso. Então, se eu estou aqui nesse espaço protagonizado pela tecnologia, né, eu preciso ter o meu conhecimento, construir conhecimento com isso. Né? Então, para poder interagir com os estudantes e gerar essa presencialidade, o conceito da fluência tecnológica ele é necessário. Então, a fluência tecnológica pedagógica é uma condição para que a presencialidade aconteça. Né? Dado que quanto maior o domínio da tecnologia, maior são as possibilidades de instalação dessa presencialidade. Então, a presencialidade, ela foi aqui as referências que eu usei nessa apresentação. Então, a presencialidade, ela foi como eu disse, ela foi um recorte que eu fiz da minha tese, e aqui eu aprofundei um pouco mais esse conceito durante a pesquisa do pós-doc. Mas a presencialidade, ela está diretamente vinculada à fluência tecnológica pedagógica, porque ela depende dessa fluência. Então, eu preciso ter o conhecimento da tecnologia, né? Como eu vou interagir nela para poder gerar aproximação, interação com os estudantes e fazer com que a presencialidade seja estabelecida. Então, a fluência tecnológica pedagógica
presencialidade, elas estão intimamente imbricadas. Seria isso que eu tinha para o momento. Então, agora eu fico aberto às dúvidas e diálogos que vocês querem estabelecer. Muito obrigada, Rogério. Obrigada, Helena. Muito interessante a tua pesquisa mesmo. Já fiquei assim com várias perguntas e curiosidades a respeito dos teus resultados. Bom dia, professora Suzana, que se juntou a nós também. Acho que eu vi a professora Andréia também. Bom dia a todos. Obrigada, Helena. Obrigada, Rogério, pela palestra. Abrimos, então, eu acho que imediatamente para perguntas. Vocês podem, se quiserem, abrir o áudio, fazer as perguntas, se quiserem colocar no chat. Os que estão nos assistindo pelo YouTube, se quiserem colocar também perguntas no chat do YouTube, a gente também passa aqui para o Rogério e para a Helena. Enquanto isso, eu começo, então. Peço a gentileza, de repente, o André, eu acho que está acompanhando no YouTube e a gente vai acompanhando aqui para ver se surgem as questões. Rogério, eu lembro que Ok, obrigada. Eu lembro que na época da tua tese de doutorado, você estava vendo autorização, né, vocês estavam vendo autorizações com cursos, né, de especialização à distância à época, para investigar, e era justamente, então, sobre essas questões, né, no fim, depois a gente não acompanhou para ver os resultados. Você chegou a acompanhar algumas turmas durante um determinado período, ou você realizou entrevistas com os tutores e docentes para chegar nesses critérios de presencialidade? Na época do doutorado, eu realizei entrevistas e contatos com os tutores, não com os estudantes. Com as turmas dos estudantes, não. O foco eram os tutores, era a performance dos tutores, então eu fiquei restrito a um grupo de tutores da UAB e eu mantive contato com eles. Foi a percepção deles em relação a como eles interagiam dentro do Moodle que geraram esses critérios, porque eu fiquei pensando assim, algo curioso assim que eu fiquei até que ponto a gente conseguiria talvez ter acesso aos dados históricos, ainda bem que hoje a gente está com a coordenadora da UAB aqui, né? Até que ponto a gente conseguiria os dados históricos dos cursos para realmente conseguir coletar evidências, né? Porque eu achei muito interessante a questão da evasão, que é uma preocupação que a gente tem muito grande, né? A gente chega a ter até mais de 50% de evasão ao final de uma turma de 150 alunos, e isso é bem normal, não é um dado absurdo, né, dentro de uma turma. Será que a gente conseguiria coletar evidências em dados históricos de que realmente turmas em que a gente teve uma presencialidade maior, por exemplo, seja do ponto de vista de presença social, interação maior dos tutores, dos professores, essa questão dos vídeos, de apresentação, etc. Será que isso produziu resultados diferentes no que diz respeito à evasão dentro desses cursos? Seria super interessante, né, se a gente conseguisse, né, ter esses dados para realmente pensar, né, de forma mais efetiva nessas questões, né, dentro dos cursos da EAD, né? Não sei se vocês chegaram a conseguir ver alguns desses dados de alguns cursos. Antes de tu responder para a Giliane, eu só queria complementar a pergunta também, que acho que tem muito a ver. A questão é que, por exemplo, tu falou que a relação entre a fluência e a presencialidade estão intimamente ligados, né? Então, quanto mais fluente, mais presente ele vai se fazer. Seria essa a relação, basicamente, né? E daí, então, pensando nessa questão do histórico, eu fiquei me perguntando, mas será que recursos, então, que contribuíram, né, para fomentar essa presencialidade, né? Foi a presença do vídeo, a presença desse tutor se deu de que forma, né? Claro que eu peguei o fim da palestra aqui, não sei o que tu falou antes, né?
mas só fiquei me questionando assim, que recursos ou tecnologias que estão disponíveis no Moodle ou que foram usados nessa disciplina que contribuíram para fomentar essa presencialidade, porque essa presencialidade tem que acontecer, acho que só a fluência em si, eu acho que ela é importante realmente, mas também acho que talvez tenha alguma interferência do recurso utilizado, né? Será que só a intervenção via texto ou é a mesma, vai causar o mesmo impacto que uma interação via vídeo ou via áudio, né? Então, não sei, só para te pensar e me responder junto já aí, nesse símbolo. Não, a interação via texto é uma das possibilidades, que talvez pode ter sido a mais usada até aquele momento, né? Mas os tutores, eles me relataram, por vezes, casos específicos, né? Então, alunos que estavam com pouco acesso, pouca frequência, né? Então, alguns deles me relataram como que eles fizeram para ir atrás e resgatar esses alunos. Então, teve o caso de alguém que disse que achou a estudante no Facebook, entrou em contato, né, e foi conversando e conseguiu. Então, foi um meio de se aproximar dessa estudante. Então, usou uma rede social que não é por meio do Moodle, né? Não é, o Facebook não é uma ferramenta institucional, mas foi dentro dos meios imaginados, enfim, elaborados pelaquela tutora, que ela conseguiu ir atrás dessa aluna e diz ela que ela conseguiu resgatá-la de volta e ela se formou e defendeu o TCC, né? Então, outros já usam mais o aplicativo do WhatsApp, porque permitia a comunicação instantânea, né, e a resposta imediata, então conseguia manter maior aproximação para os estudantes. Em um outro caso, acho que talvez foi necessário fazer ligação, né, mas então, assim, às vezes os tutores elaboravam estratégias particulares deles para alguns casos. Mas aí, em 2018, o que mais acontecia era a interação pela linguagem escrita. Aí teve uma disciplina que eles trabalharam com vídeo, os alunos tinham que se apresentar, os professores se apresentaram com vídeo, os tutores se apresentaram com vídeo, né? E esses vídeos eles eram lançados publicados no YouTube, e aí ficava lá público. Então, todos os membros daquela disciplina poderiam assistir os vídeos de todo mundo e assim ter ideia de quem é o tutor que fala comigo, quem é o estudante a qual eu dou aula, qual é o tutor, enfim, quem é esse professor. Então, é uma estratégia que gera mais aproximação, gera mais presença. Eu vendo o vídeo daquela pessoa falando sobre ela, aquilo cria uma proximidade melhor, né, maior. Então, depois que eu defendi a tese, eu não tive contato com os tutores para saber qual foram outros resultados, se teve uma ampliação da presencialidade, do retorno dos alunos mediante essas estratégias que eles me relataram que eu utilizo, né? Eu defendi a tese e depois já imediatamente ingressei no pós e de concurso para substituto, que eu ainda estou, então não tive mais oportunidade de entrar novamente em contato com os tutores, né? Mas o que ficou dos dados é que, pela percepção dos tutores, me pareceu que essas estratégias, esses meios que eles estavam utilizando para aproximar e para entrar em contato com os alunos, eles criavam, então, uma aproximação que é o que eu estou chamando de presencialidade. Eu não sei se eu consegui responder às perguntas de vocês. Sim, porque eu acho que é uma preocupação muito grande a evasão, não? Então, eu acho que poderia ser, né, algo até a ser investigado como uma das estratégias, né? A própria universidade agora, né, tem o projeto, né, para justamente tratar da evasão, né? Então, talvez presencialidade poderia ser um dos indicadores a serem analisados para investigar
o quanto isso impacta ou não na evasão dos estudantes na educação à distância, né? Que foi como iniciou, né, o projeto, que eu esqueci o nome agora da universidade, mas que já está também atendendo aos cursos presenciais. Eu vou puxar um gancho a mais enquanto vem as perguntas, que daí também foi algo que, quando eu falei em presencial, foi algo que também eu fiquei com a curiosidade de tentar fazer uma relação, porque agora a gente passou esse ano todo em rede, né? E a gente percebe as diferenças do aluno que veio para fazer um curso EAD e já veio preparado para isso, ou não preparado, mas pelo menos ele já sabia que era isso, para o aluno de graduação que de repente se viu interagindo via Moodle. Os meus alunos de graduação, por exemplo, até hoje eles dizem que eles não se sentem à vontade e que aquele não é o ambiente deles. E eu sou um caso de que eu criei grupo no WhatsApp com todas as minhas turmas de graduação e a interação é diária, nem que seja para um oi, para tirar uma dúvida, eles não mandam praticamente mensagens via Moodle, porque eles encontraram no WhatsApp o meio de interação com o qual eles estão mais familiarizados, até mesmo do que o Moodle, que a gente já adotava na realidade antes. Mas antes, dúvidas e outras coisas, eles faziam presencialmente em sala de aula, então talvez por isso eles nunca sentiram a necessidade. Vocês acham que esses indicadores de presencialidade que a gente observa, que vocês observaram e inferiram na EAD, será que se nós fôssemos investigar são os mesmos que hoje a gente teria de alunos do presencial durante esse período de ensino remoto? Não sei, algo talvez para... Foi mais uma... Bom, sim. Eu passei todo 2020 dando aula no sistema remoto também, né? Porque eu estou como professor substituto do Centro de Artes e Letras desde maio de 2019. Então, eu peguei toda essa pandemia, né? E tive que adaptar as aulas para o sistema remoto para um curso que era presencial, com disciplinas práticas, então tive que adaptar tudo para modo remoto. Eu percebo, assim, que o perfil do aluno de EAD, ele é diferente do perfil do aluno presencial. O aluno presencial que agora está tendo que trabalhar remotamente, ele tem as suas resistências com o Moodle. Eu, como já tenho base na EAD, pesquisa, então eu tento insistir com o Moodle, né? Eu não uso o Facebook com eles, eu prefiro o Moodle, que é a ferramenta institucional. Mas sim, eles têm bem mais dificuldade para estabelecer contato e estabelecer presencialidade pelo Moodle. Então, como é presencial remoto, eu preciso flexibilizar um pouco, né? Então, eu não tenho contato com eles diariamente, né? Mas eu não cobro muitos acessos ao Moodle, muitos acessos aos materiais, porque eles têm uma outra dinâmica, eu tenho que respeitar. Eles têm, então, um pouco de resistência ao modelo remoto, até porque eles estão na expectativa que o presencial volte logo, né? Então, isso é uma situação, né? Agora, no ensino à distância, eu acho que a presencialidade ela pode ser bem mais potencializada do que ela é, do modo como acontece até então, né? Talvez seja o caso de nós prepararmos os tutores para isso, né? Então, por exemplo, para os futuros tutores ou os tutores atuais, o que é presencialidade, em que consistem aquelas 3 presenças, né? Talvez um curso de capacitação, que foi até eu tinha proposto isso na tese, né? Então, deixar os tutores a par de que a presencialidade é algo importante que precisa ser estabelecida durante o curso em que eles estão atuando. Então, se o tutor ingressar no curso, começar a atuar, já estando ciente de que uma das atribuições dele é estabelecer a presencialidade, eu creio que o grau de aproximação e interação pode aumentar e que a evasão, por sua vez, pode reduzir. Não vou dizer que vai acabar com a evasão, né, porque os alunos evadem por motivos diversos, né, mas creio que poderíamos ter uma significativa redução na evasão. Mas precisa, acho que a raiz, o início é capacitar o tutor, né? Já colocar desde o princípio da formação lá do tutor que a presencialidade é algo que ele precisa saber e que ele precisa estabelecer enquanto exerce tutoria. Eu acho que começa por ali. Obrigada, Rogério. Eu tenho uma pergunta no chat, eu não sei se foi a Vanessa ou a André que ergueu a mão antes, pode ser a Vanessa, já que é o assunto. Tanto faz.
Mas se eu puder, eu vou. Então, pode falar. Não vi. Bom dia para todo mundo. Em primeiro lugar, eu quero parabenizar a professora Helene e o professor Rogério pela palestra que deram, pela importância do tema, né? É algo que a gente discute e principalmente agora com o ensino remoto também vem apresentando esses questionamentos sem dar esse nome técnico, né? Nome científico de presencial e presencialidade. E de como isso a gente, né, vem percebendo nesse ensino remoto essa diferença entre estudantes de curso à distância, estudantes de curso presencial, mas também de professores, né? No caso aqui, como nós não temos a figura do tutor no ensino remoto, de como os professores lidam com essa presencialidade, porque a gente percebe, assim, de uma observação, de que a maioria não, né, vamos botar, alguns colegas professores entendem que dar aula no ensino remoto é estar conectado via Meet, via BBB, ou qualquer uma dessas ferramentas que nos permite a interação síncrona, né? E de que isso seria presencialidade, quando a presencialidade pode se dar até na forma como a gente monta o nosso ambiente no Moodle, interage em todas as instâncias, né, das nossas atividades enquanto professores. Obviamente, enquanto tutores, isso se espraia, né? Eu estou entendendo aqui o papel do professor como tutor também. E eu acredito que essa relação da afluência tem a ver com entender para que serve cada recurso, para que eu possa me fazer presente ao usar determinado recurso, né? Então, quando eu uso um feedback automático numa ferramenta como questionário, eu me faço presente através do feedback que eu estabeleci ali, né? O aluno poderá me ver ali mais ou menos dependendo de como eu alimento o sistema, né? E quando a gente desconhece a funcionalidade desse feedback automático, a gente acaba só colocando certo e errado e não tem essa humanização do feedback, vamos dizer assim, que poderia ser entendida como a presencialidade, né? Eu vejo esse tema como muito importante e acho bem necessário que a gente tenha uma formação nesse sentido, né, de discutir presencialidade na educação à distância, porque eu concordo com o Rogério de que certamente seria uma forma de manter os nossos alunos engajados, né, de ter essa presencialidade, e também no ensino remoto, né, para que a gente entenda que as tecnologias digitais podem nos ajudar a ter presencialidade desde que eu saiba como usar essas tecnologias, né? Então, saber que determinado recurso me permite determinada presencialidade e que a presencialidade está além do fórum, no Moodle, mas também além das aulas síncronas, né? Como o Rogério bem colocou agora no ensino remoto. A gente precisa flexibilizar determinadas atitudes que no EAD a gente, né, entende que são já do processo da educação à distância, mas que a gente então precisa dessas outras formas de presencialidade, porque muitas vezes a própria conexão do meu aluno não permite que ele perceba a minha presencialidade através da interação síncrona, mas existem várias outras ferramentas para uma interação assíncrona. Então, eu gostei muito, dou os parabéns mais uma vez para o Rogério e para a Helena, e vamos seguir, né, conversando, porque é um tema que para a instituição interessa muito. Muito obrigada. E obrigado pelos comentários, Vanessa. Que é o André. Agora sou eu. Não, é isso. Eu ia dizer para passar para ti, porque a Giliane deu um problema técnico. Só estava até passando a palavra, querida. Vai. Bom, vamos ativar o empreendedorismo. Vai, tá bem. Bom, eu já conhecia, né, o trabalho da Helena e do Rogério, porque faço parte do grupo, né, do GPT,
Então, acompanho mais de perto, mas parabenizo, né, novamente. Fui até membro, acho que lia o texto do Rogério, acho que eu era suplente da banca, né, Rogério? Enfim, então, parabéns de novo. Mas a minha fala é muito a partir do que a Suzy e a Vanessa comentaram, né, de que esse olhar, e um pouco também do que a Giliane, que está com um problema técnico, agora já voltou, do que a Giliane comentou com a experiência, né, dela com os alunos da graduação, do presencial. Então, eu vou trazer uma outra face dessa situação, né? Atuando em cursos presenciais e à distância, a gente consegue claramente perceber as diferenças nos perfis dos alunos, né? Isso é muito nítido. E aí eu acho que nós, professores, eu tenho feito esse exercício quase que diariamente. Parece-me que nós, no ensino presencial, nós tentamos, de alguma forma, e aí eu estou fazendo meia-culpa aqui, né? A gente tenta centrar as ações na nossa pessoa, né? Então, a gente tende a entender que nós precisamos estar presentes com os alunos nos horários das aulas. E isso é um exercício que eu tenho feito, porque eu acho que isso tem travado a autonomia dos alunos. Agora, mais cedo, eu estava comentando com a Vanessa, a gente tem uma disciplina que nós dividimos na graduação e o prazo para uma tarefa encerra hoje. Daí eu disse, eu vou aproveitar hoje cedo e já vou dar uma olhada, né? Eu vou começar a dar os feedbacks. Gente, tem um aluno que postou a tarefa só. E aí eu fiquei pensando, será que eles estão... se desmotivaram? Será que a gente tem fórum, a gente tem vídeo, a gente tem podcast na disciplina, a gente manda mensagem toda semana, né? O que será que aconteceu? E aí nós conversamos, talvez eles não tenham assistido nada do que a gente colocou no ambiente. E aí esse aluno é um tipo de aluno que prefere, porque está acostumado com isso, a ouvir um professor por 4 períodos. Né? Porque para ele isso talvez seja o mais fácil. E esse para mim é o ponto, né? O aluno da educação à distância se constitui como autônomo desde o início do processo. Ele aprende a ter autonomia justamente pelo que o trabalho do Rogério traz, porque ele entra num curso em que os professores e os tutores estão presentes de diversas formas, e não só num horário específico para uma aula, para uma fala, para exposição, para uma aula expositiva, né? Então, eu não sei, eu tenho feito esse exercício no sentido de que a gente, e agora muito mais, né, diante desse contexto de ensino remoto, e a gente não sabe como vai ser esse 2021, que a gente precisa desenvolver mais essa nossa fluência, nós, professores. Não adianta a gente cobrar do aluno essa fluência, né? Eu quero que o meu aluno participe, que o meu aluno conheça todas as ferramentas do ambiente, tudo que o Moodle me permite, se eu não consigo fazer isso muitas vezes, né? E muitas vezes eu não faço por resistência. Estou fazendo um olhar muito crítico para o nosso, né, trabalho enquanto professores nesse cenário. E aí eu concordo, sim, com o que a Suzy mencionou, de que, e também concordo com a Vanessa, de que muitas vezes a ferramenta pode ser o diferencial, né? E aí a escolha dessa ferramenta, ela vai variar muito de grupo para grupo. Tipo, para alguns grupos, vídeo não funciona, eles não vão assistir. Para outros, o fórum pode não funcionar. E isso, então, a gente só vai conseguir resolver em conjunto, de forma colaborativa com esses alunos, com esse trabalho, com essa presencialidade, que precisa, dentre tantas outras coisas, também fazer essas definições. Era só um comentário, então. Obrigada. Eu peço que alguém, por favor, se puder ler a pergunta do Yannis, porque o meu chat esvaziou quando eu caí. Posso ler. O Yannis, então, pergunta o seguinte, Rogério. Além da atuação dos tutores, quais outras experiências
ou pessoas ou ações poderiam auxiliar numa maior presencialidade? Bom, eu acredito que na tutoria, o tutor ele é o principal que está ali no exercício dessa função, né? Mas o curso todo não é só o tutor. Então, nós podemos envolver as outras instâncias que constituem o curso. Então, vem a coordenação, vem a equipe do design instrucional, né, o pessoal que desenvolve o material, enfim, que pensa a estrutura do curso, né. Então, a própria secretaria, o secretário, né, então essas outras membros que fazem parte, mas não estão lá no Moodle, eles também têm a sua parcela de colaboração, porque eles vão dar certo apoio para o tutor ou para o professor, que por sua vez se sentirá mais seguro para fazer a sua função lá no ambiente. Então, acho que em primeiro momento seriam envolver todos os responsáveis pelo desenvolvimento do ensino-aprendizagem, né? Todos os profissionais. E aí também vale do tutor, em consenso com os estudantes, né, fazer tipo uma sondagem e no intuito de verificar qual é o meio em que os estudantes interagem mais, né, se é por mensagem, se é para algum outro canal com áudio, ou se é pelo WhatsApp, né, se a coordenação daquele curso permite o WhatsApp, né, eu já fui tutor em cursos que a gente não usava o WhatsApp com o estudante, né? Então era só pelo intermédio das mensagens por e-mail, né? Então tem que ver quais são as liberdades que a coordenação do curso dá para o tutor, e mediante essas liberdades, então talvez o tutor tenha um leque maior, né, de outros instrumentos para estabelecer essa conexão, essa interação com os estudantes. Então, aí teria que ver, né, entre tutor e curso, quais seriam essas outras possibilidades para além daquilo que o Moodle oferece e que a coordenação do curso permite. E acho que as habilidades socioafetivas, né, como, por exemplo, a empatia, no momento que você interage com o estudante, seja na linguagem escrita ou no áudio, né, por outros meios, né, se você demonstrar empatia, né, você consegue captar melhor a ação desse aluno, a aproximação, né, ele sente que você se preocupou com ele, com o estudante, e ele então te dá um retorno, ele te sente mais próximo, ele te sente mais amigo, de um modo profissional, porque é uma relação profissional, tutor-estudante é a relação profissional, mas acaba criando uma maior proximidade. Então, acho que essas habilidades socioafetivas, né, como, por exemplo, a empatia, né, ela fortalece e amplia a possibilidade para estabelecer a presencialidade. Posso, Giliane? Oi, claro, por favor. Escutando atentamente, né, todas as colocações das colegas e também do Rogério, e eu só gostaria de fazer alguns apontamentos nesse conjunto. Primeiro, né, como o Rogério apontava, a presencialidade, né, é uma das categorias que o Rogério trabalhou desde a tese, aí sim, direcionado para a performance pedagógica dos tutores, né, a gente tem trabalhado com outras categorias, a fluência, e o Rogério trabalhou na época com 4 categorias de análise dessa fluência pedagógica, que advém de um outro conceito que a gente já trabalha desde 2008, que é o conceito de performance docente. E aí a gente tem como 3 pilares dessa performance docente, que agora a gente denomina como pedagógica, até para contemplar não só o professor nessa docência, mas a tutoria e toda a equipe multidisciplinar, que está baseada numa dimensão de um conhecimento didático, científico, que pode ser entendido como essa competência docente,
um conhecimento político, né, que é da autonomia do professor, do exercício da docência, ou do tutor também, e um outro pilar que, na época, desde 2018, a gente vem chamando, que vem de um embasamento da própria filosofia, das ciências humanas, que é o desejo, ou seja, aquilo que te coloca em movimento para ensinar e aprender, o que te faz ensinar, o que te faz aprender. E aí, decorrente de todos esses conceitos, esses modelos teóricos, a gente vem trabalhando a presencialidade justamente como uma das perspectivas de construir mais interação, mais autonomia e mais colaboração. E, obviamente, isso está localizado dentro de uma concepção pedagógica que respeita e que coloca esses princípios pedagógicos em movimento. Porque nós poderíamos estar falando de uma presencialidade dentro de uma concepção pedagógica tecnicista, que é um pouco o que a Vanessa colocava, né? Dentro de uma teoria pedagógica tecnicista, eu programo lá um feedback automático, e isso não deixa de ser uma presencialidade. Só que não é essa presencialidade que a gente está discutindo. Então, é nessa lógica que a gente faz essa costura, esse acoplamento com o que a gente vem trabalhando de fluência tecnológico-pedagógica. Porque não é só um conhecimento técnico de como a ferramenta funciona, para que ela serve, mas justamente ter critérios pedagógicos em função de concepções pedagógicas, as quais a gente compartilha, as quais a gente defende, as quais a gente coloca em movimento. E muito atrelado àquele amplo mapa que eu colocava inicialmente, que é uma perspectiva de educação democrática, de acesso a todos, de direito universal da educação a todos. Ou seja, se nós estamos trabalhando nessa perspectiva, a gente pode ter, e aí coletar evidências sobre isso, né, a Giliane iniciava o debate nesse sentido, é fundamental. Então, não é à toa que a gente busca no modelo de comunidade de investigação uma referência, porque coletar evidências quer dizer estar atento à própria prática, pesquisar, refletir, analisar, ou seja, nessa perspectiva de melhorar aquilo que a gente faz para que a gente possa acolher, atender enfim, sistematizar o nosso processo para que todos estejam, de fato, inseridos, incluídos, né? Não é só a inserção, mas a inclusão, que permaneçam no curso, ou seja, uma coisa é ter acesso ao curso, outra coisa é permanecer no curso e outra coisa é concluir o curso com sucesso, né? É isso que, de fato, a instituição, o grupo, a equipe sempre busca, né? Então, essa presencialidade também ela precisa ser entendida em todos os movimentos, porque o próprio material didático que eu escrevo, ou que eu pesquiso, que eu seleciono, já configura uma presencialidade ou mais tecnicista, ou mais construtivista, ou mais dialógica, né, dentro dessa perspectiva pedagógica que a gente defende dentro dessas concepções. Mas também apontar uma outra questão, né? O Rogério falava muito agora no final dessa presença social, dessa presença socioafetiva. Então, a presencialidade, ela é uma via de mão dupla. Ou seja, não vamos conseguir construir presencialidade só o tutor ou só o professor, pensando ele ainda como emissor ou como centralidade do processo, se o grupo todo não corresponde. Então, a comunicação, ela é bidirecional. E aí, eu concordo que a gente precisa investir em processos de capacitação, tanto dos professores quanto dos tutores, mas também desconstruir uma cultura educacional de que a centralidade do processo está no professor, ou no tutor, ou no material, ou na ferramenta. Então, a gente, ainda mesmo na educação à distância, que a gente já tem bastante experiência, o ensino remoto é mais recente, mas a gente ainda tem um perfil de polarizar muito, ou então é na tecnologia, ou então é na metodologia, ou é no professor, enfim, né, de como a gente pode avançar nesse processo de que presencialidade, né, como vocês muito bem disseram, não é algo que se constrói somente de modo síncrono, enfim, algumas coisas que eu fui anotando para a gente poder pensar
essa costura justamente o que a gente faz, essa imbricação entre o que a gente tem chamado de fluência e as concepções pedagógicas que determinam ou são determinantes, né, nas nossas escolhas, e esse conceito que se constrói, que é o conceito de presencialidade, mas que ele não funciona sozinho, ele está acoplado a outras categorias, a outros conceitos, que aqui a gente não recortou, mas que dependem de uma série também de modelos e de fatores, enfim, de análises, só para fins de contribuição também. Obrigada. Vanessa, tu estava com a mãozinha erguida ou não tinha baixado? Não tinha baixado, desculpa. Sim. Gente, mais alguma colocação? Alguma pergunta? Algum comentário? Bom dia, professora Suzação. Alguma pergunta? Algum comentário? Bom dia, professora Suzação. Bom dia, Ana. Só registrando que a professora Ana chegou também. À medida que eu vou enxergando, Sandra. Bom dia, bom dia, estava apagada, tudo bem? Acho que foram quase 2 horas de discussões riquíssimas, né? Eu acho que acho que as últimas colocações agora, né, do Rogério, da Helena, de todos, eu acho que nos fazem pensar muito, né? Eu acho que nos trazem muitas reflexões até para a nossa continuidade de agora em diante, né? Como vocês mesmos falaram, né? A Andrea colocou também, a gente não sabe qual vai ser o nosso cenário daqui para frente ainda, né? E eu acho que a temática discutida serve muito para a gente refletir e repensar, né? Todo o nosso relacionamento, né, enquanto docente, discente e sala de aula, né, daqui para frente, se continuarmos também nesse meio remoto, né. Por exemplo, eu vou fazer uma brincadeira para a gente fechar agora, mas se vocês fossem me perguntar para mim o que é uma fragilidade da presença social, eu enxergar esse monte de bolinhas com letras e carinhas sempre que eu estou trabalhando em sala de aula com eles. Eu quero, ao menos para a foto final, enxergar algum rostinho falando comigo, além dos professores. Olha, viu, eu sempre consigo, né, nem que seja nem assim a força, sabe, viu? Tudo bem, pode ser o Batman falando comigo. Não tem nenhum problema. É uma brincadeira, mas é uma realidade. Eu comento isso com os meus alunos de graduação, que tem horas em que eu estou nas aulas síncronas, né, que eu fico falando, e às vezes eu paro assim, vocês ainda estão aí? Vocês estão me escutando? Tem alguém aí comigo ainda? Porque o senso de presença social é zero quando eu enxergo para mim esse monte de bolinhas com letras. Agora é bem melhor, né? Mas também eu acho que faz parte, né, de todas essas questões que a gente tem visto, né, do quanto a gente quer se colocar assim, né, o quanto é diferente se colocar na sala de aula presencial e se colocar aqui, né, para uma aula virtual. Mas olha só, olha como fica muito mais bonito o nosso mosaico com um monte de rostos sorridentes. Né? Isso, vou até esperar todo mundo aí, para eu bater uma fotinha. Acho que é uma mudança de cultura também, né, que precisa se alimentar, né, e o que eu tenho percebido também do ensino remoto agora é que acho que tem outro fator ainda que o aluno, né, claro que o aluno à distância ele também tem uma quantidade de disciplinas, né, mas no presencial tem alunos fazendo 7, 8 disciplinas diferentes, né. Agora, final do semestre, isso tem causado um impacto muito grande e isso reflete também a questão dos próprios modelos pedagógicos adotados pelos professores, né? Então, eles chegaram assim para mim semana passada, alguns deles. Eu acho que eu tenho tido sorte porque os meus assim têm sido bem participativos e geralmente abrem a câmera para participar e tudo mais. Mas a questão é que, tipo, vai se sobrecarregando o semestre e eu acho que isso também acaba interferindo, né? Pensando naquilo que a Andrea falou ali, né? Eles não responderam ainda ao desafio lá, a tarefa proposta, né? Mas por quê? Porque também há uma sobrecarga grande, né? Com todas as disciplinas,
as tarefas, com as provas, com uma modalidade que talvez eles não estão sabendo gerenciar tudo isso junto, né? E acho que tudo isso interfere, né, agora nessa fase final. Além disso, ainda tem aqueles alunos que participam de 2, 3 projetos diferentes, né? Então, isso, assim, eu acho que, né, tá explodindo, assim. E aí acaba interferindo, acho que aí, nessa se fazer presente deles mesmo, né? Deles quererem se fazer presente até nas aulas, né? Mas eu acho que o que conta muito também é essa necessidade urgente de mudança de cultura, né? Do que o aluno tem que aprender também, que ele precisa estudar antes da aula, né? Para ele vir para a aula. Se a gente for agendar uma aula síncrona, que também não é só o professor que tem que falar, né? Mas que tem que dar um espaço para o aluno ser ativo dentro desse espaço virtual aqui na sala de aula, né? Então, acho que tudo isso interfere, de alguma forma, nessa presencialidade, ainda mais no ensino remoto, né? Que a gente está com todo esse distanciamento quase que à distância. Não sei, tem uma mistura de tudo, né? Agora, nesse momento. Mas, enfim, acho que são coisas, assim, muito interessantes mesmo. Parabéns ao Rogério e a Helena pelas suas colaborações teóricas, né? Eu acho que o trabalho tem muito a contribuir, né, para o nosso momento que estamos vivendo, mas também para a educação à distância, né? E eu agradeço a participação de vocês e dos alunos e de todos aqui, e a coordenação, então, também por oportunizar esse momento agora. Obrigada. Helena, Rogério, não sei se vocês querem fazer alguma falinha final. Acredito que muito nessa linha que a gente vem colocando, e a Suzy coloca, né, é sempre uma oportunidade de a gente construir também esses canais, né, muitas coisas também que a gente fala muito dos desafios, né, do ensino remoto, mas esse momento, por exemplo, de partilha, encontrar 4, 5 professores na mesma sala de aula, no presencial físico, às vezes a gente tem mais dificuldade de fazer do que de modo online. Outras situações mais burocráticas, administrativas, que a gente avançou bastante. A UFSM, por ser uma instituição mais de interior de estado, sempre tem uma dificuldade de trazer palestrantes, de trazer pessoas, né, muito longe, as pessoas mal querem vir para as nossas bancas, e agora a gente consegue ter uma aproximação com pesquisadores internacionais que fazem webinar, que fazem atividades. Então, nesse sentido, eu penso que a gente precisa aproveitar também esse momento para construir e registrar as evidências do que a gente está vivendo, né, mediado pelas tecnologias, não só no remoto, na educação à distância, que também teve seus impactos, mesmo sendo cursos à distância, né, quando um polo fecha, os estudantes acabam não tendo uma infraestrutura, enfim, então, essa presencialidade, ela também se configura em virtude da nossa infraestrutura, né? A Giliane falava, gosto de ver todo mundo no vídeo. É óbvio que a gente gosta, mas normalmente a gente desliga o vídeo porque a conexão é ruim. Ou seja, né? Então são tudo categorias e conceitos que a gente aborda aqui muito rapidamente, mas que tem muitas variáveis. Ou seja, como construir uma presencialidade robusta se a nossa infraestrutura muitas vezes não dá conta. E aí a gente acaba, ao invés de usar múltiplas linguagens e múltiplos formatos, a gente acaba optando pelo modo escrito, que é o mais prático, que é o mais que tem mais portabilidade, às vezes, do que mesmo um vídeo, né, que a gente pode compartilhar. Mas, enfim, né, então, agradeço imensamente o convite, né, e a oportunidade também de estar aqui com o Rogério, que eu já fui orientadora tanto na tese, quanto agora sou a supervisora no pós-doutorado, né, acho que é o nosso primeiro pós-doc no PPGT, então também é importante que fique como registro, né, de que a gente tem tanta coisa para produzir no PPGT, nesse grupo, né, dedicado à pesquisa sobre tecnologias educacionais, e certamente o que cada um de nós faz compõe nessa rede para que a gente tenha mais e melhor educação para todos.
Então, muito obrigada pela oportunidade. Depois a gente pode compartilhar os nossos materiais, né, para redistribuir, às vezes ajuda também, né, para uma consulta posterior. E ficamos à disposição para continuar dialogando por outros caminhos, não necessariamente síncronos. Um abraço. Eu também agradeço a participação, Juliana, por esse seminário, e eu me coloco à disposição, se você alguém tiver interesse em mais alguma informação, algum material sobre presencialidade, só pode entrar em contato comigo que eu compartilho, tá? Sem problema nenhum. Então, só para finalizar, a presencialidade, né, na sua instauração, nós temos, por vezes, esses percalços da tecnologia, né, que nos colocam esses problemas de conexão, né? Mas, enfim, ela é um processo, ela pode ser implementada, né? Ela pode ser instaurada. Então, é um processo, né? E que se eu vencer as minhas barreiras com a tecnologia, independente da qualidade da conexão, eu consigo fazer essa implementação. É claro que se a qualidade da conexão for boa, ajuda muito, né? Mas então ela precisa de insistência, né? Então, se eu insistir e começar a implementar, eu consigo estabelecer essa presencialidade. Então, mais uma vez, meu agradecimento, e fico à disposição para compartilhamento de materiais, enfim, outras dúvidas que queiram me solicitar mais tarde. Obrigado. Obrigada. Nós é que agradecemos muito, muito mesmo, porque foi, como eu falei já anteriormente, acho que a gente aprendeu muito hoje, foi um tema muito interessante de ser discutido. Eu vou roubar, entre aspas, a palavra do Rogério, insistência, né? Nós somos um grupo insistente enquanto pesquisadores da área de tecnologias educacionais em rede, vamos continuar insistindo por muito tempo para conseguir justamente chegar e atingir esses objetivos que a gente tanto discute há anos, né? Então, acho que insistência é uma boa palavra para nos definirmos, encerrarmos, e a gente pode tentar uma salva de palmas aí, ó. Obrigado, muito obrigada pela participação dos nossos colegas, professores, obrigada pela participação dos alunos, e nos vemos, né, então, no próximo seminário, tá bem? Tchau, tchau para todos, gente. Tchau, abraço. Tchau, abraço, pessoal. Tchau, até mais. Tchau, até mais.